viajamos, Jean, nosso coração se enche de compaixão. E um congresso como esse é para atrair a igreja, para ir através dos joelhos, para ir através da sua contribuição. O trabalho que Luciano faz é muito lindo, preparando, treinando estes pastores para terem uma igreja forte e as torres de oração 24 horas no lugar mais alto da terra. Amém. A gente vai ter a oportunidade de orar, a pastora vai poder orar sobre essas duas nações que estão sendo representadas aqui, mas a gente de repente poderia abrir o espaço para 2 ou no máximo 3 perguntas que alguém quisesse fazer para eles, se alguém quiser fazer para eles, né, tanto para a Margarete quanto para o Luciano, quisesse fazer a pergunta, pudesse ficar de pé então e colocar, por favor, a pergunta. Alguma pergunta, alguma curiosidade, de repente, algum... Sim. Pode fazer aqui, ó. Paz, querido. Quantos pastores já consagrados e qual é o trabalho em si que eles realizam lá? Os pastores em geral do que nós trabalhamos. Nós hoje cobrimos 35 pastores. E qual que é o nosso trabalho, a estratégia que Jesus nos deu? Eu não ungi e não treinei todos eles. Mas em 2006, quando eu cheguei com a minha esposa, Deus falou muito claro ao meu coração: como que você implanta 10, sendo que tem 10 morrendo? E Deus falou muito claro: eu quero honrar os meus príncipes nessas montanhas. Eu não entendi muito. E se você for lá, a pastora foi, conheceu parte desse trabalho, cada pastor tem uma história sobrenatural. Como que eu cheguei até eles? Foi algo assim que eu via como que toda obra começa e termina em cima de oração. Porque então eu chego lá pela segunda vez, mas ainda sem experiência, como não tenho até hoje. Essa é uma forma que eu quero viver por toda a minha vida, porque assim eu vou ser sempre dependente do Espírito Santo. E Deus começou a mostrar regiões e povos. Só contando rapidamente a história de um pastor. Eu estava no meio do mato e eu me perdi. Pensei que eu me perdi, mas o céu estava me guiando. E eu encontrei uma pequena cabana de bambu e tinha uma cruz em cima. Eu pensei, estava com a minha esposa ainda. Eu falei: lá é uma igreja. Vamos tentar encontrar outro pastor nesta região. Se não conseguir, a gente volta e a gente vamos ver o que tem lá. Eu chegando lá, eu descobri que tinha um pastor velhinho, sozinho, sem ninguém apoiando ele. Ele aceitou a Jesus de que forma? Ele até inclusive já tinha colocado cristãos na cadeia, porque na época que ele era jovem, a perseguição era mais severa ainda no Nepal. E foram entregar folheto para ele, ele não aceitava. Uma vez ele ficou enfermo, e os bruxos falaram: para você não tem mais jeito, você vai morrer agora. Só que ele ficou desesperado. Então voltaram alguns cristãos nepali e entregaram outros folhetos para ele. Ele aceitou, viu que ali falava sobre Jesus, que Jesus podia curar. Ele aceitou a Jesus e foi curado. Eu já vi alguns casos, não exatamente igual, mas mais ou menos desta forma. E a esposa dele era hindu. Ela ficou pressionando ele para renunciar à fé. Ele não renunciou, ela fugiu com um hindu. Deixou ele com 4 filhos. E aí o que aconteceu? Nós chegamos, isso foi em 2007, nós chegamos, quando eu ouvi a história dele, falei: mas quem te ajuda é quem te apoia. Ele falou: Deus. E eu fiquei muito emocionado, porque ele não renunciou a Jesus, ficou com 4 filhos pequenos, agora já estão crescidos. E eu coloquei a mão no ombro dele e falei: pastor, se eu não conseguir ajuda no Brasil para o senhor, eu vou tirar do meu sustento pessoal, mas de hoje até o meu arrebatamento, ou até eu partir para a eternidade, ou Jesus voltar, eu vou te apoiar todos os meses, tanto no setor financeiro quanto em treinamentos.
E hoje ele se fortaleceu porque ele tem uma cobertura espiritual. E ele conseguiu implantar mais 2 igrejas. Então, e aí com esse trabalho também, quando o pastor Paulo, a pastora Ângela foram ao Nepal, eu já tinha sido ungido um Gideão aqui, eu já sabia do trabalho tudo, só que daí eles foram para oficializar. Porque a torre, no meio dos pastores, eles não têm problema para orar. Eram hindus, budistas, então eles não têm problema de ficar 2, 3 horas, isso para eles não é dificuldade. E não tem guitarra, não tem instrumento, mas eles têm algo que motiva eles, que é uma paixão por Jesus, muito, muito radical, muito mesmo. E com estas torres, nós implantamos já entre os pastores nepales e os pastores butaneses. O que nós percebemos? Que o evangelho, ele vai muito mais rápido e com uma qualidade maior, quando tem uma base de oração por trás. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta ou se... Como é que eles... Você tem dado treinamento? Nós abrimos na capital um centro de treinamento. Esse era um dos meus sonhos. Eu pego daí alguns que se converteram, mas nunca tiveram oportunidade de serem treinados ou fazer um seminário. 2, 4 anos é muito, então nós trazemos eles para a capital. A minha esposa é diretora, porque ela não vai mais para as montanhas comigo, é muito perigoso. Em 2007 eu fui espancado na frente dela, só que eu não pude correr porque ela estava comigo. Então Deus sabe de todas as coisas. Essa palavra espancamento, eu fui apedrejado, essa palavra hoje assusta a igreja, mas na época de Paulo não assustava, era privilégio. Então, que pena que mudou tanto, mas eu sou a cobertura dela, então eu falei, é melhor você ficar. Você é minha metade, você vai ficar dando cobertura de oração e eu vou, fazer o trabalho nas montanhas. E com esse treinamento, ela voltou a ficar ativa na obra. Porque ela não é somente esposa de missionária, ela é missionária, líder, gosta de estar evangelizando. Se deixar, ela vai em todas as montanhas comigo. Hoje eu que falo, fique aqui. Só que daí nós fizemos esse treinamento. Ela vê missionários tanto do exterior quanto Nepal, também pessoas de outras organizações ministram nessa escola, nesse treinamento. Eles ficam 30 dias. Os que não eram pastores são ungidos, recebem um certificado, que isso eles gostam muito, e aí eles voltam, e pego também líderes desses pastores, levo para a capital, apoio eles, damos treinamentos para eles, formo novos pastores e estou enviando em locais diferentes que ainda não têm o evangelho. Então, o primeiro foco nosso no Nepal, povos não alcançados. E uma vez por ano, eu faço uma viagem para países comunistas, como Vietnã, Laos, levando bíblias e treinamento. Embora, quando eu cheguei a esses lugares pela primeira vez, eu fui para dar treinamento, mas eu não posso ser hipócrita, porque o maior seminário da minha vida que eu recebi foi com eles. Porque não foi muito no grego, no hebraico, no latim, tantas coisas que às vezes nós ouvimos que é bom para conhecimento, mas o seminário que eu tive com eles foi com a vida deles. Uma coisa importante que a gente quer passar também é que há oportunidade da igreja brasileira ir ao Nepal nessa época de treinamento. Então ele usa os missionários, as pessoas que vão, o pastor Kaiser está convidado para ir, como os Gideões jovens. Então pastores aqui que sentem no coração, olha, eu quero ir, eu quero nesse mês de treinamento, quero estar dando lá a história da igreja, quero estar dando Novo Testamento, então você pode. Então, antes da gente terminar, para a pastora orar, eu só queria enfatizar o seguinte: deu para perceber que, seja numa nação de primeiro mundo, primeira potência, uma nação mais pobre, o que move a igreja é a oração que produz a dependência, que é produzida pela dependência de Deus, não é?
Então nós precisamos, sim, aonde quer que você esteja, depender de Deus através da oração. Nós podemos orar, pastora? A senhora Podemos ora, orar. tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Nepal, nesse primeiro momento? Vamos ficar de pé, levantar um clamor aqui ao Senhor pelos Estados Unidos, pelo Nepal. Pai, eis aqui estas duas nações amadas pelo Senhor, homens, mulheres, famílias, crianças, ó Deus, há tanta necessidade. Oramos pelos Estados Unidos, Senhor, para que ali, aqui Margarete representando por estar casada com americano, ser cidadã americana, nós ministramos, Senhor, para que Estados Unidos experimente avivamento, arrependimento. Ó Deus, eles conhecem a Tua palavra, eles têm história do Teu Evangelho. Haja, Senhor, o reconhecimento de que a mão do Senhor tem operado sobre eles para levá-los ao arrependimento. Traz, ó Deus, humildade aos corações e traz este avivamento. Oramos pelo Nepal, oramos, ó Deus, pelos butaneses, pelos tibetanos, o Mustang, oramos, Senhor, pelo Luciano e os nossos irmãos que estão ali em Katmandu, estão ali no Nepal. Sopra, Senhor, sobre o Nepal, sopra, Senhor, sobre a Ásia, sopra, Senhor, crescendo e multiplicando o número de salvos naquela região, para a glória do Teu nome, e Te damos glória, honra e louvor, ministrando a Tua bênção lá no Nepal, no lugar mais alto da terra, para que o Teu nome seja glorificado ali. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pelo que Ele tem feito nessas nações. Aleluia. Agradecer a Margarete, agradecer ao Luciano, né? Estamos juntos, estaremos orando juntos e retornaremos ao Nepal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, podem sentar. Nós vamos ouvir uma grande mulher de Deus de 1,43 m. Eu quero convidar a pastora Juanita, de Colômbia. E enquanto a Juanita sobe, nós vamos ver um vídeo da Colômbia, quando estivemos ali. Pastora Juanita. A Colômbia é um país muito lindo.